uma presença de Deus especial nesse lugar, não é? Vocês estão sentindo, não estão? Vamos abrir nosso coração, porque o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas. Não deixe o mundo endurecer o seu coração. Ouça a voz do Senhor. Deixa o Senhor te abraçar nessa manhã. Deixa Ele te abraçar. Quanto mais você se abrir, mais Ele virá sobre ti. Recebe pela fé nessa manhã aquilo que o Senhor tem para você. Não seja nada produzido, nada do homem, mas algo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui agora, amém? O Espírito Santo está aqui agora nesse lugar. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e você acompanhe comigo esse estudo, essa meditação na palavra de Deus, que nós vamos usar muito a Bíblia nessa manhã. Abre em Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 27. Eu quero falar nessa manhã sobre o que é uma genuína espiritualidade, uma verdadeira espiritualidade. Muitas vezes nós acabamos confundindo, achamos que certas coisas são sinais de espiritualidade. Mas Tiago vai deixar bem claro nesse texto o que é uma verdadeira, uma genuína espiritualidade. Vamos ler, versículo 16 até o 27. Eu vou pular alguns versículos, mas vocês vão me acompanhando. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Vamos pular alguns versículos. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Bom, esse é um texto que vocês talvez já tenham lido e ouvido pregações sobre ele. E geralmente os pregadores colocam a ênfase no versículo 22 e 25, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, ele coloca
a ênfase nesse texto sobre o praticar a palavra de Deus. O 25 diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, baseado nesses dois versículos, muitas pessoas colocam a ênfase desse texto no ser praticante da palavra de Deus. E também não está errado. Mas eu quero explicar uma coisa interessante. Quando você vai fazer uma tese numa universidade, num curso de pós-graduação ou de doutorado, logo no início você define a sua tese. Então você declara, né? A sua tese, por exemplo, o homem é mau. E aí, quando você define a sua tese, o seu professor, o seu avaliador, ele vai caminhar lendo a sua tese, tudo tentando focar na sua tese que você declarou no início. O homem é mau. Então, é muito importante quando você vai fazer a tese, você deixar algo bem claro, né? Minha tese é essa, e então todo o seu trabalho, todo o seu desenvolvimento dessa tese tem que girar em torno dessa ideia: o homem é mau. E eu quero dizer que Tiago tem uma tese nesse texto de 16 a 27. E a tese, o centro desse texto não é o praticar a palavra de Deus. O centro desse texto é o engano. Engano. Olha só o que diz aí, lê na sua Bíblia. Tiago 1,16, ele começa dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. No 1,22 ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E no 26 ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, e essa palavra no grego é a palavra treskos, que significa aquele que teme, aquele que adora a Deus. Então, se alguém supõe ser uma pessoa que teme a Deus, que adora a Deus, deixando de refrear a sua língua, antes o quê? Enganando o próprio coração, a sua, o quê? Religião é vã. Então, a ideia desse texto é a seguinte: quem ouve a palavra e não pratica, ela está enganando a si mesmo. Então, essa é a ideia do texto. Ouvir a palavra e não vivê-la, sabe o que você está fazendo? Você está enganando você. Você está vivendo de fantasia. Você está vivendo uma religiosidade. Você não está vivendo um verdadeiro cristianismo. E você está se enganando. Agora, olha, eu costumo dizer que o engano, ele é pior que a mentira. Sabe por quê? É muito pior. Porque a mentira, você sabe que é mentira. Mas o engano é você acreditar que algo é verdade, quando na verdade não o é. Então, se você tem enganos na sua vida, e eu acredito que todos nós temos engano. Então, se você tem enganos na sua vida, você não sabe que é engano. Por quê? Porque você acredita que é verdade. E por isso que a nossa vida, muitas vezes,
Nós somos incoerentes. A gente diz, eu creio em Deus e tal, mas a gente não vive isso. E aí, o que está acontecendo? Engano. Engano. Você está vivendo um engano, uma fantasia, uma mentira, que você acredita ser verdade. Eu creio em Deus. Não. Muitas pessoas declaram isso, mas não vivem isso. Então, o que nós devemos fazer? Não adianta só ouvir. Nós temos que viver. Nós temos que praticar. Se não fizermos isso, estamos vivendo o engano. E aí vem uma pergunta. O que nós devemos praticar? Porque ele fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E aí no 25 ele diz, considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Então, a pergunta é, parece simples de responder, mas não é. O que nós devemos praticar? E no próprio texto, no versículo 27, Tiago 1:27, ele vai tornar claro o que praticar. Então ele começa assim: a religião pura e sem mácula, sem uma mancha, sem nada. Então, essa expressão nós podemos traduzir como a verdadeira, a genuína espiritualidade. Uma religião pura, sem mancha, sem nada ruim ali. Uma religião verdadeira, uma verdadeira espiritualidade para com o nosso Deus e Pai. Não é para os homens, porque os homens vão achar, nossa, esse cara é espiritual, esse cara é um gigante espiritual. Para os homens. Mas para Deus, será que ele é? E tem muitos que, é que nem Denorex, né? Parece, mas não é, não. Tem uma propaganda lá que falava que parece, mas não é. Bom, tem muito crente Denorex, parece, mas não é. Para os homens, pode parecer, mas para Deus é diferente. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Ele diz, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Os órfãos e as viúvas naquela época eram as pessoas mais marginalizadas daquela época. Então, se você se tornasse naquela sociedade um órfão, ficasse sem pai e mãe, ou uma viúva, mesmo tendo filhos, você se tornasse uma viúva, vinham pessoas e iam te explorando, e o normal, e o que acontecia geralmente, era que essas pessoas perdiam tudo e ficavam marginalizadas, abandonadas. Então a ideia aqui não é em si a obra, mas é o coração, a compaixão. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações tem a ver com compaixão, com as pessoas que estão sofrendo, com as pessoas que estão marginalizadas. E a segunda, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, que se refere à santidade. Por isso que antes ele vai falar, né, de nos livrarmos de todo o acúmulo de maldade. Ele diz isso. Então, duas coisas fundamentais, essenciais numa verdadeira espiritualidade,
é a compaixão. Quando eu estou usando essa palavra compaixão, eu me refiro ao amor aos carentes e os necessitados, aos marginalizados. E a santidade, essas duas coisas, amor ao próximo e santidade. Nós achamos muitas vezes que o homem que ora, o homem que conhece a palavra, aquele que tem dons espirituais e fala levanta e anda, são pessoas que possuem uma verdadeira espiritualidade. Mas eu quero que vocês entendam que todas essas coisas são meios para se atingir um fim. Por exemplo, digamos aqui, a minha Bíblia. Eu digo assim, o nosso propósito não é conhecer a Bíblia. O nosso propósito não é conhecer a palavra de Deus. O nosso propósito é conhecer a Deus. E a palavra e a Bíblia é o melhor meio que nós temos para conhecermos a Deus. Vocês entenderam? Então a Bíblia, a palavra é um meio para se atingir um fim. Então, todas essas práticas espirituais, como oração, palavra, adoração, jejum, o viver igreja, tudo isso são meios para gerar um fim. Então, quando você vai lá em Isaías 58, o judeu considerava a prática do jejum um grande sinal de espiritualidade. E aí aquele que estava jejuando e jejuava, todo mundo falava, oh, esse cara é espiritual. E aí, o povo estava reclamando, Deus, por que nós estamos aqui jejuando e o Senhor não nos ouve? Porque o jejum era um sinal, uma prática que para as pessoas demonstrava uma verdadeira espiritualidade. E aí, o texto diz assim, Deus dizendo ao povo, porventura é esse jejum que eu quero? Que vocês fiquem afligindo a vossa alma aí? E vocês ao mesmo tempo ficam aí cuidando das suas coisas, preocupados com vocês? Não é esse jejum que eu quero. E aí eu vou usar duas palavras do texto para resumir a ideia principal do que Deus quer. Ele fala, o que eu quero é que você quebre as ligaduras da impiedade, que é santidade. E segundo, que você abra a tua alma, o teu coração, ao aflito e ao faminto, que é o quê? Amor ao próximo. Então, quais são duas coisas que Deus quer? Santidade e amor. Quais são as duas coisas que Tiago fala que é a verdadeira religião pura e sem mácula? Santidade e amor. Santidade e amor são essências da vida cristã. Então, presta atenção aqui comigo, isso é muito importante. A oração, a palavra, o jejum, a adoração, o viver igreja, são meios para se atingir um fim. Qual que é esse fim? Santidade e amor. Se orar, ler a palavra, se adorar, se viver igreja, se jejuar, não gerar em si, na sua vida, santidade e amor ao próximo, isso é um sinal que você está fazendo isso de forma religiosa. Agora presta bem atenção, essas práticas são fundamentais e importantes, não existem outros meios para se chegar a essa essência, mas a prática em si não significa que você está atingindo o fim. Conhecer a palavra não é sinônimo de conhecer a Deus. Estar orando não significa que você está amando mais e está sendo mais santo.
Eu conheci uma pessoa lá da Bahia, os membros da igreja dele diziam assim: olha, o meu pastor ora 7 horas por dia. Quando disseram isso, lógico, na minha mente veio uma imagem. Puxa, esse cara deve ser um homem espiritual, um homem cheio de Deus. Alguém aqui já conheceu alguém que ora 7 horas por dia? Pois é, eu conheci esse cara. Um belo dia, estou num evento, apareceu o cara: ó, esse aqui é meu pastor. E eu conheci o cara, apertei a mão dele e falei: nossa, eu estou impressionado, hein, com você. Verdade que você ora 7 horas por dia? Ele falou: verdade. E aí ele falou algo que eu estranhei. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim: Massal, eu quero chegar a 9 horas por dia. Por quê? Eu quero ser um profissional da oração. Quando ele falou profissional da oração, aquilo me soou estranho, né? Porque oração não pode ser uma profissão. 6 meses depois, eu fiquei sabendo que esse pastor estava tendo um caso com a secretária da igreja, e essa igreja se dividiu. Foi uma maior confusão. Vocês estão entendendo? Se a oração não gerar santidade na sua vida, não gerar amor, sabe o que significa? Você pode orar 7 horas, ser um profissional da oração 9 horas. Você está fazendo de forma religiosa. Agora, precisamos orar, precisamos conhecer a palavra, precisamos jejuar, precisamos adorar a Deus, viver igreja, viver o corpo de Cristo. Mas, cuidado, isso são meios para se atingir um fim. E precisamos dessa essência. E a essência é amor ao próximo e compaixão. Vamos no versículo 1 do capítulo 2, o 27, termina com essa afirmação. E eu quero que vocês acompanhem esse texto para vocês entenderem a importância da compaixão. Deus tem uma preocupação especial com os pobres. E eu não vou poder discorrer isso hoje, mas eu tenho um estudo que eu vou mostrando isso do velho ao novo. Mas olha só, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, quer dizer, se entrar um cara rico, se o cara vier aqui parar com uma Ferrari, né, entrar aqui na igreja, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: ah, senta aqui, põe o cara lá num lugar de honra. E aí, e disserdes ao pobre: tu fica de pé lá no fundo, né? Ou se não, senta aqui no chão. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de, presta atenção à expressão, perversos pensamentos. Deus chama isso de perversidade. Você não só pensa, você está sendo perverso. E as pessoas são assim: o cara é rico, é dinheiro, todo mundo trata diferente. O cara é pobre, fica para lá, não vem perturbar. Deus chama isso de perversidade. Você sabe que existem igrejas e igrejas por aí, que o cara que é rico tem acesso ao pastor, o cara que é pobre, ele vai esperar semanas ou não será também atendido, né? Que o pastor é muito culpado.
Mas você tem grana, você tem o quê? Privilégios. Se é pobre, você não tem valor. Não, isso Deus chama de perversidade. Isso não pode ocorrer na igreja. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? E olha a expressão: entretanto vós menosprezastes o pobre. Entretanto vocês desprezaram os pobres. Contudo, todavia, vocês não estão nem aí com os pobres. Isso é sério, irmão. Há muitos anos eu nunca tive essa preocupação com os pobres. Mas esse texto está dizendo: meu irmão, o que você está fazendo na sua vida? Você não se preocupa com os pobres. Você só se preocupa com você, com o seu dinheiro e tal. Se o cara tiver dinheiro, você abre as portas. Se o cara for pobre, você fecha as portas. Aí no versículo 8, ele vai dizer: se vós contudo observais a lei régia, quer dizer, a lei mais importante da Escritura, qual que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. São sinônimos. Amar ao próximo é fazer o bem. Você fala: não, como eu amo o próximo. Bom, pergunto eu, você faz alguma coisa boa para essa pessoa que você ama? E aqui qual é o contexto de amar o próximo? É o pobre, é o necessitado, é a viúva e o órfão. Aí no 2,14 ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas acaso não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Quer dizer, você fala que tem fé. Eu creio em Deus. Não, eu sou um crente arretado. Eu não falto num culto, eu faço isso, faço aquilo. Tá, mas se você tem fé e não tiver obras, e aí que é o importante, quando a gente fala de fé e obras, todas as pessoas pensam fé e obras, obras sobrenaturais, obras grandiosas, levanta e anda, cura, sinais, prodígios. Mas aí ele fala: mas não tiver obra, que tipo de fé é essa? Será que essa fé pode salvá-lo? Aí ele continua no 15:6. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que você acha que ele está falando de obra aqui? Falando de obras sobrenaturais? De obras que são sinais e prodígios? Não, ele está falando de obra social. Se você fala que tem fé e não tem obras, que tipo de fé é essa? E aí ele fala: está alguém passando fome, está passando frio. Então, ele continua assim também a fé. Se não tiver obras, e aí as obras são obras de amor ao próximo, por si só está morto. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Vocês estão entendendo como é importante, quando você lê a Bíblia, você entender bem o contexto? Porque se você não vier lá do 27, entendendo que ele está falando de uma verdadeira e genuína espiritualidade,
que é amor ao próximo, compaixão pelo carente necessitado e santidade, você vai avançando no texto, você vai falar fé e obra, você vai achar que fé e obras são obras milagrosas, sinais, prodígios. Mas aqui ele está falando de uma fé que gere obras de amor ao próximo. E ele fala, uma fé sem obras pode salvá-lo? Eu não tenho tempo, mas vocês vão ver como que esse tipo de fé tem a ver com salvação. Amor ao próximo. Eu quero, para encerrar, falar de um homem chamado Viktor, escreve Viktor, né, com C, Viktor Frankl, que é Frank com L. Ele escreveu um best-seller, que é um dos livros mais impactantes de todos os séculos. É um livro que é considerado como um dos livros mais influentes no mundo. Chama Em Busca de Sentido. É um livro curto e que eu recomendo vocês lerem. Ele não é um livro cristão, mas ele vai com dados, com apresentação científica, valorizar o amor ao próximo. Ele foi o fundador da logoterapia. E a logoterapia é um tratamento terapêutico para ajudar as pessoas a vencerem seus traumas, suas dores, seus feridas. Então, é uma forma de tratamento terapêutico. E na sua essência, a logoterapia, ela parte de um princípio do vazio existencial do homem. Há um vazio existencial do homem. E duas razões básicas: o individualismo e o consumismo vai levando a um crescente vazio dentro do homem. E o vazio existencial, no fundo, é a ideia de que o homem, ele não tem um sentido, um porquê viver. Então, em busca do sentido, passa a ser uma das coisas fundamentais da logoterapia. E ele vai mostrar que o sentido da vida está em duas coisas. Primeiro, você se voltar a alguém ou a algo. A alguém ou a algo. E esse voltar a alguém ele usa a expressão autotranscendência. A autotranscendência é quando a transcendência é você ir além de. Então a autotranscendência é você ir além do seu eu. Então é você sair de si mesmo para ajudar alguém. Então, quando você autotranscende, quando você sai de si mesmo para fazer algo para alguém, a sua vida começa a ter sentido. E quando você sai de si mesmo para se dedicar a algum projeto, e esse projeto, essa tarefa, essa missão tem a ver com o bem do próximo, algo edificante, algo de valor, não é uma missão de ser rico, ganhar dinheiro. Não, pelo contrário. Esse tipo de missão é que traz o vazio dentro do homem. Então, quando o homem autotranscende, ele sai de si mesmo para se voltar para o próximo, ou para alguma tarefa ou causa que vai edificar, vai ajudar, fazer o bem às pessoas.
ele começa a ter sentido na vida. Então ele além de psicólogo, ele é um neurocientista, e ele trabalhava num hospital onde havia muitas pessoas mutiladas. Pessoas que perderam 2 braços, 2 pernas, ficaram paralíticas. E ele conta a história de um jovem de 17 anos, que partiu a coluna aqui, ficou quadriplégico. Daqui para baixo não mexia nada. Ele transcendeu. O que ele fez? Ele parou de olhar para si, para olhar para o outro. E ele começou a se preocupar com os outros. Ele começou a fazer psicologia. Por quê? O objetivo dele é ajudar pessoas que estão passando problemas semelhantes a ele. Quando você autotranscende, quando você para de ficar focando em si mesmo e você foca no outro, ou você tem uma causa, uma tarefa que vai gerar o bem ao próximo, você começa a ter sentido, a sua vida começa a ter significado. Sabe que quanto mais você foca em você mesmo, mais vazio você fica, mais sem sentido a sua vida vai se tornando. Mas quando você autotranscende, você deixa de focar em si para focar no outro. Isso é amor ao próximo. Esse é o caminho da felicidade. Ele diz assim: a felicidade nunca deve ser o seu alvo. A felicidade tem que ser um subproduto. A felicidade tem que ser uma consequência de alguém que ama o próximo, de alguém que tem uma tarefa, uma missão de ajudar o próximo. Então, quando Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, o negue-se a si mesmo é autotranscender. Vá além de você mesmo e tome a sua cruz. A cruz é a missão, é a tarefa, mas é uma missão que visa construir, ajudar o próximo. Sabe o que nós precisamos fazer na linguagem do Viktor Frankl? Nós precisamos autotranscender. Para de ficar olhando para dentro de si mesmo. Sua vida vai piorando quanto mais você se volta para você, quanto mais egoísta, egocêntrico, só as suas coisas, só você. Mas quando você consegue, e essa é a capacidade do ser humano, o ser humano tem essa capacidade de autotranscender, de parar de olhar para si mesmo, para olhar para o próximo. E é isso que Jesus falava. Amar o próximo é a lei régia, faz parte de um dos maiores mandamentos. Esse é o caminho da verdadeira espiritualidade. Vamos ficar de pé. A verdadeira espiritualidade: amor ao próximo, compaixão e santidade. Sempre
Nós estamos agora abrindo nossa sala de oração. Se você quer receber uma oração nessa manhã, se você sentir o toque do Espírito Santo, queria convidar você nos comentários do vídeo. A gente está com os links lá das nossas salas de orações. Tem os links também para você dar a sua oferta, o seu dízimo aqui. Tem os links também para você conectar com a gente. Você que é visitante também aqui, está nos assistindo pela primeira vez. Você que está aqui com a gente também, nós temos uma equipe preparada ali na saída agora para orar junto com vocês. Se você quer receber uma oração, ou se você que é visitante também, você puder conectar ali junto com a gente na saída. Nós queremos te conhecer. Você é muito importante para nós, muito especial. Nós queremos pegar os seus contatos e conectar com a nossa igreja também. Queria que você levantasse os seus braços então, para a gente poder orar. Levante as suas mãos para cima. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã incrível. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é a luz, ó Pai, e quando a luz chega, a escuridão vai embora, ó Pai. O Senhor nos ensina a ter um coração que ama mais as pessoas, ó Pai. Nos dê proatividade, Senhor, que a gente possa sair somente das palavras e agir, ó Pai, em relação a amar outras vidas, amar outras pessoas, fazer gestos de amor, Senhor. Nos incentiva nessa semana, ó Pai, nos dê oportunidades para fazer isso, ó Pai, e que através dessas ações as pessoas possam sentir um toque, ter um abraço teu, ó Pai. Nos abençoa, nos dê uma semana incrível debaixo da tua graça, da tua paz e da tua misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, bom domingo, e é isso aí, galera, tamo junto.